Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre ataques ucranianos em território russo. A Rússia afirmou hoje, sexta-feira, que um ataque de drone ucraniano acabou matando 2 jovens em um convento na região de Kursk, no oeste do país. Segundo eles, o Comitê Investigativo Russo já abriu uma investigação contra suspeitos ucranianos. Como sabemos, desde o início de agosto, as tropas ucranianas atravessaram a fronteira na área de Kursk e conseguiram tomar parte daquele território. Esse avanço, que muitos não esperavam, fez a situação esquentar ainda mais. E claro, quem paga o preço são os civis dos dois lados. A ONU, por exemplo, verificou que mais de 11 mil civis ucranianos morreram e outros 24 mil ficaram feridos desde o início do conflito. Como se não bastasse, houve um incidente com um drone que caiu em um depósito de petróleo em Stavropol, no sul da Rússia. Além disso, outras instalações de combustível e energia também foram atacadas na região central da Rússia. Vocês veem como esses alvos estão sendo cada vez mais escolhidos, né? A situação acaba afetando os dois lados, independente das proporções, é claro, os danos são recíprocos. Se algo incomoda os dois lados, será que não haveria alguma forma de interromper? Ou é melhor pensar na relação custo-benefício, ou seja, quem sofre mais acaba tendo mais razões para interromper as retaliações. Quem sofre menos acaba achando que está valendo a pena. Bom, mas por que eu estou falando isso? É que há rumores de que conversas preliminares entre Rússia e Ucrânia podem estar começando para tentar interromper os ataques a instalações energéticas. Mas, sinceramente, gente, será que isso vai para frente? O Kremlin já descartou qualquer intenção de aliviar os ataques. E o Andrei Kartapolov, chefe do Comitê de Defesa do Parlamento Russo, declarou abertamente: "Não vamos poupar ninguém". Enquanto isso, a União Europeia está tentando ajudar a Ucrânia a se recompor e restaurar parte da capacidade energética do país. Mas aí vem a questão, será que isso vai ser o suficiente? Imagine, segundo informações da Comissão Europeia, mais da metade da infraestrutura energética ucraniana já foi danificada. E o que é mais preocupante é o que vem pela frente. No último mês, a Rússia lançou mais de 2 mil drones de ataques em alvos civis e militares na Ucrânia. Kiev, a capital, sofreu mais de 20 ataques apenas em outubro. Os ucranianos dizem que estão interceptando boa parte desses drones, mas sempre tem os destroços, que às vezes, pelo tom dos relatórios ucranianos, dá a impressão de que causam mais danos do que o próprio drone. As cidades estão se preparando para um novo período de apagões e o inverno está chegando. Vocês já podem imaginar o que isso significa, né? Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar sobre a produção doméstica de munições na Ucrânia. O país praticamente não produzia munições de morteiro antes do início da guerra em 2022, mas agora estão em alta produção. Só que apesar desse avanço, ainda tem um problema sério no caminho: a escassez global de explosivos. O ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, Erman Smetanin, que assumiu o cargo recentemente e está ali na linha de frente coordenando essa produção em tempos de guerra, disse que essa falta está dificultando as coisas na hora de expandir a produção de armas. Já falamos em outros vídeos sobre isso. A Ucrânia está tentando reduzir a dependência da ajuda militar do Ocidente. E por isso os morteiros estão sendo tão importantes. É que eles são mais baratos e funcionam bem a curta distância, ou seja, ideais para enfrentar aqueles ataques de infantaria que a Rússia vem usando para avançar no leste do país. Então, estamos falando de um armamento que pode fazer alguma diferença. Esse ministro Smetanin é jovem, só tem 32 anos, mas já ocupou cargos importantes na indústria de defesa da Ucrânia e assumiu a missão de aumentar a produção de munições de artilharia e morteiros. Segundo ele, a Ucrânia tem capacidade de produzir mais munições, mas enfrenta um gargalo complicado, que é a escassez de pólvora e explosivos no mercado global. Ele disse até que a quantidade de explosivos que entra na Ucrânia define quantas munições eles terão. Desde 2022, a Ucrânia vem tentando expandir quase todos os setores da indústria de defesa. E, claro, eles estão enfrentando uma potência militar muito maior, com um complexo industrial gigantesco. Para um país que não produzia nada desse tipo antes, até que é um avanço realmente tanto. Hoje, a Ucrânia já fabrica munição de artilharia, incluindo a de 155 mm, que é compatível com aquelas peças pesadas que a OTAN tem fornecido. Mas olha só, gente, mesmo com esse crescimento, a Ucrânia ainda está muito atrás da Rússia nesse quesito. Segundo estimativas da própria OTAN, a Rússia é capaz de produzir cerca de 3 milhões de munições por ano. Gente, só para vocês terem uma ideia, isso é quase o triplo da capacidade combinada dos Estados Unidos junto com a Europa. É realmente impressionante quando olhamos para esses números. A artilharia, que muita gente chama de rei da batalha, tem sido o recurso mais disputado na linha de frente desde o início da guerra. É impressionante, mas, segundo dados de comandantes ucranianos deste ano,
Estima-se que cerca de 80% das baixas dos dois lados tenham vindo da artilharia. O Smetana falou sobre os planos de intensificar a produção de mísseis ucranianos. Ele admitiu que isso também enfrenta problemas na cadeia global de suprimentos, mas deixou claro que a Ucrânia já tem feito alguns avanços interessantes. Esse ano mesmo eles testaram tanto um míssil balístico próprio quanto um drone míssil, o Palyantsia, que ele comparou com um míssil de cruzeiro. Bom, gente, passando para assuntos diplomáticos, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, está prestes a viajar para Malta para uma reunião da OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E essa é a primeira vez que ele vai a uma reunião como essa desde que a guerra na Ucrânia começou, lá em 2022. A última vez que ele tentou ir foi em 2022 para uma reunião parecida na Polônia. E sabe o que aconteceu? A Polônia disse, aqui tu não entra. Foi aí que a OSCE acabou marcando o encontro em outro lugar, lá na Macedônia do Norte. Mesmo assim, teve boicote. A Ucrânia e alguns países vizinhos resolveram não aparecer em protesto contra a presença de Lavrov. Agora, o que chama a atenção é que Malta, ao que tudo indica, está disposta a receber Lavrov. E aí vocês podem perguntar, mas por quê? Bem, a OSCE tem essa política de tentar garantir a participação de todos os membros. Só que, gente, vamos combinar, tem um contexto realmente diplomático pesado. Com certeza isso não vai passar batida pelos outros países da União Europeia. E vocês acham que Kiev vai ficar em silêncio? Duvido muito. A Ucrânia, assim como outros países da região, já deve estar se movimentando para pressionar Malta. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado, quando Lavrov precisou ir para a Macedônia do Norte, ele teve que conseguir uma permissão temporária para sobrevoar o espaço aéreo da Bulgária e da própria Macedônia. Tudo cronometrado, 3 horas antes do voo e 72 horas depois. Meus amigos, que tempos complicados que estamos vivendo, hein? E para quem pensa que isso não tem nada a ver conosco, basta dar uma olhadinha no que está rolando lá do outro lado do Mediterrâneo. O cenário mundial está cada vez mais turbulento e quando falamos do Oriente Médio, a situação parece ainda mais delicada. Líderes da Guarda Revolucionária do Irã prometeram que vão reagir com força aos ataques de Israel. Ou seja, quem pensava que o Irã ia assimilar o golpe e dar uma desescalada, parece que se enganou. O Major-General Hussein Salami, que é o comandante da Guarda Revolucionária, fez um discurso em que disse que a resposta do Irã vai ser inimaginável. Ele não poupou palavras, deixou claro que Israel, ao lançar seus ataques, estaria brincando com o fogo e que a capacidade militar do Irã não pode ser subestimada. Agora a gente pensa comigo, toda essa tensão acaba afetando a segurança do fornecimento de petróleo no mundo, pois, como vocês sabem, o Oriente Médio é uma região central para o abastecimento global. Por isso, os preços do petróleo já começaram a subir. O Brent subiu 2% só com essas declarações. E o WTI dos Estados Unidos também foi nessa mesma linha. E aí, será que Israel vai ficar calado? Claro que não. O tenente-general Herzi Halevi, que é o comandante militar, afirmou que se o Irã decidir atacar, Israel está preparado para uma resposta ainda mais dura. É um jogo de palavras e de provocações, mas que a qualquer momento pode se tornar uma ação concreta. E nessa brincadeira de crianças birrentas, as coisas podem acabar fugindo do controle. Mas o Irã está em um dilema estratégico, agir agora ou esperar. Tem gente no Irã que acredita que uma resposta antes das eleições dos Estados Unidos pode ser vantajosa, porque o novo presidente americano poderia interpretar um ataque após as eleições como algo pessoal. Ao mesmo tempo, há a possibilidade de que o Irã prefira manter a pressão psicológica sem atacar diretamente, usando seus aliados na região, como o Hezbollah, para manter Israel em alerta constante. Isso tudo acontece em um momento em que os Estados Unidos tentam mediar uma paz entre Israel e Hezbollah. No entanto, como vocês sabem, Israel já deixou claro que quer manter o direito de agir sozinho se for necessário. Perceberam, gente, como é complexa essa teia de interesses? Cada passo parece ter um impacto gigantesco, seja no preço do petróleo, na segurança de uma região já tão sofrida ou na política global. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.